A Vastidão da Noite, The Vast of Night, chegou no Prime Video, ficção científica de qualidade, coisa que a gente não vê tanto por aí. E como é aquele final que sempre deixa uma lacuna aberta, então traz uma reflexão interessante, eu resolvi fazer esse vídeo, esse segundo vídeo sobre o filme, pra gente conversar um pouco sobre o que eu achei do final, algumas interpretações minhas e tentar explicar um pouco pra vocês o que eu achei desse final, tá certo? Se você não viu o filme, recomendo você ver aqui no card ou então na descrição o vídeo com a crítica sem spoilers do filme, que eu falei muito bem, gostei muito do filme, mas eu quero muito que você tenha essa experiência de assistir e não veja os spoilers direto. Então, vai para esse vídeo, se você não viu o filme, assiste e depois volta pra cá, tá bom? Então, eu já vou começar esse vídeo complementando o que eu falei lá na crítica sem spoilers com relação à Guerra Fria. Eu vi alguns comentários depois de ter assistido o filme que o diretor tentou a todo tempo manter essa dualidade para você imaginar que o que estava acontecendo, toda aquela questão do som do rádio, os testemunhos, tivessem a ver tanto com alienígenas quanto com projetos secretos ali militares com relação à Guerra Fria, projetos que talvez tivessem a ver com espaço, alguma coisa assim. O primeiro grande momento que a gente tem depois de escutar a onda de rádio é o testemunho daquele cara que trabalhava no exército. Eu imagino que ali seja a carga maior para você imaginar que é alguma coisa que o exército está fazendo. Só que para mim, eu já estava 100% certeza de que aquilo era alguma coisa alienígena que estava sendo encoberta pelo exército. Não que eu seja ufologista ou nada disso, mas foi a percepção que veio na minha cabeça. E aí quando a gente chega pro testemunho daquela senhora do final, aí é que a gente tem totalmente construído assim, na cara mesmo, para você saber que ela tá falando com relação a alienígenas. Então deixa um comentário aí se funcionou para você essa dúvida, certo? E aí, como eu já falei, acho que 3 grandes momentos que definem o filme é justamente o testemunho do Billy, que é o do exército, o testemunho da senhora, e ali no final, quando eles vão encontrar aquele objeto que está passando no céu. Esses 2 primeiros momentos, como eu falei no vídeo sem spoilers também, que me lembrava muito, eu estava ouvindo um podcast daqueles mais densos, que você tem que prestar atenção e imergir mesmo, que o diretor inclusive faz isso muito bem, ele usa a câmera parada o tempo todo, totalmente focada em quem está falando, então a gente tem que prestar atenção naquela conversa, parece que a gente está ouvindo a pessoa conversando com a gente mesmo, a gente se empolga. E aí o momento chave, acho que da descoberta mesmo, chega ali para o testemunho da senhora, porque ela vai falar basicamente tudo o que aconteceu com o filho dela e que depois a gente vai ver que também acontece com os nossos protagonistas. Então ela vai falar as palavras que o filho dela, quando era bebê, estava falando, palavras que ela não entendia, mas que era verbalizada. Ela vai falar teve um momento que ela falou essas palavras, que ela decorou, e aí ele teve esse movimento de olhar para cima e ficar mesmerizado, alguma coisa assim. E aí ela explica toda essa questão também de que os seres lá do céu, eles procuram pessoas que estão sozinhas, então eles aproveitam eventos que as pessoas estão todas locadas, porque aí um ou outro eles conseguem encontrar sozinha, que é justamente o que vai acontecer com os nossos protagonistas. A gente tem até uma brincadeira com isso, que é quando a Faye, ela liga para a prima dela, se eu não me engano, que está sendo babá, e aí justamente ela ouve isso e percebe, caramba, ela tá sozinha e tá todo mundo longe, aí ela sai correndo e por um instante a gente pensa que isso aconteceu com ela também. A gente vai ver que não foi o caso. E a senhora também principalmente conta como foi que o filho dela desapareceu. Então tudo isso é contado com calma, com bem feito, para você prestar atenção, para você fazer todas as ligações com o que vai acontecer ali no final. A gente tem as falas sendo importantes, porque o Everett toca o gravador e aí aquelas pessoas que apareceram do nada, porque viram a coisa no céu e estão vindo atrás, elas têm a mesma reação. A gente tem quando o Everett e a Faye, junto com a bebezinha, estão lá no meio, sozinhos, e aí a gente tem a descoberta de que é realmente um disco voador, e aí eles somem, e aí a gente vê também as pegadas, do mesmo jeito que a senhora falou que o filho dela aparece, tem as pegadas, até que as pegadas somem, e aí no final, a última cena, a gente vê as pegadas realmente, só que ali ficou o gravador. Então a Faye e o Everett sumiram, mas o gravador ficou. E aí é o que eu acho que ele poderia ter tentado explorar um pouco mais, um pouquinho que fosse, para que o payoff da gente no final fosse mais relevante. Porque ali ficou, o que é que ficou definido? Que eram alienígenas, aquela questão
da transmissão, e ficou definido também que os militares americanos têm ciência disso. Isso que a gente aprendeu. Só que aí, se a gente fizer um exercício de pensar o que aconteceu um pouco mais pra frente, depois que o filme terminou, aquele gravador ele pode ter servido de uma prova definitiva da existência dos alienígenas, que parece que fazem de propósito isso de só aparecer em cantos pequenos. Ele até brinca com isso, porque uma das grandes evidências dos céticos falar isso é dizer, não, quer dizer que os alienígenas escolhem ir para lugares isolados, onde ninguém pode filmar, onde isso e aquilo outro. E no final ele brinca dizendo que é exatamente isso, é isso que eles fazem. Então ele brinca um pouco com esse zeitgeist da população. E aí esse gravador pode servir tanto para isso, como pode simplesmente ser encoberto pelos militares, porque principalmente ali na cena do blackout, que é na rádio, que eu acho muito interessante, porque a gente tava naquela expectativa de ver, aí eles estão testando fita por fita, e quando eles encontram a fita, que eles dão play, na hora que o negócio vai ficar bom, tem um blackout, fica tudo escuro, aí é uma cena muito bem feita, muito tensa, e aí naquele momento a gente sabe tudo que, como o Billy ele era militar, ele sabe que os militares têm ciência do que está acontecendo. Só que aí isso não foi nem um pouco explorado, e imagino que não tem possibilidade de ter mais um filme nesse universo com relação a essa história especificamente. Então, cabe a você ir pensar um pouco nisso, mas o fato que a gente tem é que realmente eram alienígenas. Eu imaginava desde o começo, eu acho que talvez por isso que minha expectativa tenha sido um pouco menos ainda atendida, acho que é a palavra, para o que eu vi no final. Mas isso não estragou nem um pouco a experiência que eu tive durante todo o filme. Eu achei muito bom de assistir, porque é um filme rápido, ele é 1h30 só de duração, e ao mesmo tempo ele pega você de um jeito que você não consegue não prestar atenção. Se você sobreviver aos primeiros 15 minutos, que eu também falei lá na Crítica Sem Spoilers por que eles são importantes, mas se você não tirar do filme naquele momento, você vai conhecer uma ótima história de terror, terror/suspense, mas também com sci-fi ali no meio, de uma forma muito bem trabalhada, que valeu muito a pena assistir, tá certo? Se você gostou, deixa um like, também se inscreve no canal e ativa o sininho para toda vez que sair vídeo, você receber uma notificação e vir correndo já assistir, tá certo? Sou o Menino Martins, fico por aqui, até a próxima, tchau!